Você já imaginou destruir alguém publicamente apenas para descobrir que essa pessoa estava impedindo sua morte? Ricardo Almeida nunca pensou que suas palavras venenosas contra Márcia Santana pudessem se transformar no maior erro da sua vida. Naquela manhã de terça-feira, ele a humilhou na frente de 23 funcionários. Chamou-a de incompetente, ridícula, uma vergonha para a empresa. As risadas ecoaram pela sala de reuniões. Márcia baixou os olhos. Ricardo sentiu o gosto amargo da vitória. Mas o que ele não sabia naquele momento ia mudar tudo para sempre. Porque enquanto Ricardo saboreava seu triunfo cruel, Márcia escondia um segredo nas mãos trêmulas. Um segredo que envolvia sangue, laboratórios escondidos e uma descoberta que custaria milhões para ser enterrada. Você consegue imaginar o peso de salvar alguém que te odeia? Ela podia ter ficado em silêncio. Podia ter deixado o destino seguir seu curso natural. Ninguém a culparia por isso, certo? Mas Márcia fez uma escolha. E essa escolha começou 6 meses antes daquele dia humilhante, quando ela descobriu algo no lixo da sala de Ricardo que fez seu sangue gelar. Um papel amassado. Números que não faziam sentido, e uma marca vermelha que ela reconheceu dos seus anos trabalhando em análises clínicas. O que aqueles números significavam? Por que Ricardo os tinha jogado fora com tanta pressa? E mais importante, por que Márcia decidiu investigar ao invés de simplesmente ignorar? A verdade é que Ricardo e Márcia compartilhavam uma história de traições corporativas, ambições destroçadas e um acidente que mudou a hierarquia da empresa 3 anos atrás. Desde então, eles eram inimigos. Ele subia enquanto ela estagnava. Ele brilhava enquanto ela apagava. Cada reunião era um campo de batalha silencioso. Cada e-mail, uma flecha envenenada. O ódio entre eles era palpável, visceral, quase físico. Mas isso foi só o começo da história mais perturbadora que você vai ouvir hoje. 6 meses antes da humilhação pública, Márcia Santana chegava cedo ao escritório como sempre, 7 da manhã. Café preto e forte na mão esquerda, bolsa desgastada na direita. O corredor do 12º andar estava vazio e silencioso. Ela gostava desse momento. Antes dos colegas chegarem. Antes de Ricardo aparecer com seus ternos caros e sorrisos falsos. Antes do circo diário começar. Ela passou pela sala de Ricardo para chegar à sua estação de trabalho. A porta estava entreaberta. Estranho. Ele nunca deixava a porta aberta. Márcia diminuiu o passo. Não era curiosidade exatamente. Era mais como um instinto. Algo estava diferente. O cheiro estava diferente. Havia um aroma químico no ar que ela não conseguia identificar. Por que ela parou ali? O que a fez olhar para dentro daquela sala? A lixeira ao lado da mesa de Ricardo estava transbordando. Papéis amassados, envelopes rasgados, embalagens de remédios. Muitas embalagens de remédios. Márcia franziu a testa. Desde quando Ricardo tomava tantos medicamentos? Ela deu mais um passo. Seus olhos captaram algo vermelho entre os papéis. Uma etiqueta laboratorial. O coração dela acelerou por razões que ela mesma não entendia ainda. Foi nesse momento que a memória a atingiu como um soco. 10 anos atrás, antes de trabalhar em marketing, Márcia tinha sido técnica em análises clínicas. Ela conhecia aquelas etiquetas vermelhas. Laboratórios especializados usavam esse código de cor para exames de urgência. Exames que não podiam esperar. Exames que indicavam algo grave. Mas por que Ricardo faria exames de urgência e os jogaria no lixo como se fossem propaganda de supermercado? Márcia olhou para os lados. O corredor continuava vazio. Ela não devia fazer aquilo. Sabia que não devia, mas suas mãos já estavam se movendo, pegando o papel amassado da lixeira, alisando-o contra a mesa. Números, códigos, abreviações médicas que ela ainda lembrava. E então, ela viu. Os valores estavam completamente fora do normal, perigosamente fora do normal.
o que aqueles números significavam. Ela fotografou o papel com o celular. Suas mãos tremiam, porque estava tremendo. Ela odiava Ricardo. Ele tinha destruído sua chance de promoção 3 anos atrás, colocando a culpa de um projeto fracassado nela quando o erro foi dele. Ele a humilhava em reuniões, ignorava suas ideias, fazia piadas sobre sua roupa, seu cabelo, sua vida pessoal. Porque ela se importava com a saúde dele, mas aqueles números não saíam da sua cabeça. Ela guardou o papel de volta na lixeira exatamente como estava. Voltou para sua mesa, ligou o computador, abriu a foto, começou a pesquisar. O que ela descobriu nas próximas 3 horas fez seu estômago revirar. Você consegue imaginar descobrir que alguém que você odeia está morrendo e que essa pessoa não sabe? Ou pior, sabe, mas está escondendo? Ricardo chegou ao escritório às 9h15. Impecável, como sempre. Gravata azul marinho, cabelo perfeitamente penteado, sorriso confiante. Ele passou por Márcia sem olhar, sem um bom dia, sem reconhecer sua existência. Era assim todos os dias. Mas naquele dia, Márcia o observou diferente. Notou as olheiras disfarçadas com base. A forma como ele segurava a xícara de café com força demais. O jeito que ele respirava fundo antes de falar ao telefone. Sinais. Todos eram sinais. Mas sinais de quê exatamente? Ela precisava de mais informações. Precisava ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Mas como conseguir mais informações sobre a saúde de alguém que a odiava? Como se aproximar sem levantar suspeitas? O que você faria nessa situação? Márcia passou os próximos 2 meses observando. Não era stalking exatamente. Era mais como vigilância médica não autorizada. Ela notava tudo. Quando Ricardo ia ao banheiro. Quantas vezes ele recusava almoços com clientes. Os momentos em que ele fechava a porta da sala e ficava em silêncio por longos minutos. As ligações sussurradas. Os envelopes que chegavam com logos de laboratórios e ele escondia rapidamente na pasta. Um dia, ela o seguiu. Foi uma quinta-feira chuvosa. Ricardo saiu às 3 da tarde dizendo que tinha uma reunião externa. Márcia pegou seu casaco e o seguiu 3 quarteirões atrás. Ele entrou em uma clínica médica discreta. Ficou lá por 45 minutos. Quando saiu, seu rosto estava pálido. Mais pálido que o normal. Ele encostou na parede do prédio e respirou fundo várias vezes, como se estivesse lutando contra algo invisível. Márcia sentiu algo estranho no peito. Não era pena. Ela não permitiria que fosse pena. Era algo mais complexo. Ela voltou para o escritório antes dele. Fingiu que nunca tinha saído, mas a imagem de Ricardo encostado naquela parede a assombrava. O que os médicos tinham dito a ele? Por que ele não contava para ninguém? E a pergunta mais perturbadora: por que ela se importava tanto? Na semana seguinte, Márcia fez algo que cruzou uma linha. Ela criou uma conta de e-mail falsa e enviou uma mensagem para a clínica onde Ricardo tinha ido, fingindo ser uma assistente dele e pedindo confirmação da próxima consulta. Funcionou. A resposta veio em 2 horas. Consulta com o Dr. Henrique Moreira, oncologista, na próxima terça-feira às 10 da manhã. Oncologista. A palavra pairou na tela do computador como uma sentença de morte. Câncer. Ricardo tinha câncer. Mas que tipo de câncer? Em que estágio? Tratável? Terminal? As perguntas explodiam na mente de Márcia. Ela precisava saber mais. Precisava entender. Mas por quê? Você consegue entender por que alguém se importaria com a pessoa que mais odeia no mundo? Foi então que Márcia teve uma ideia. Arriscada. Talvez até ilegal. Mas necessária. Ela tinha uma amiga que trabalhava em um dos principais laboratórios da cidade, Camila. Elas tinham estudado juntas, mantinham um contato esporádico. Márcia ligou. Marcou um café. Fez perguntas casuais e então, com cuidado, mostrou a foto dos exames que tinha tirado meses atrás. O rosto de Camila mudou instantaneamente. Ficou sério, preocupado.
Ela perguntou onde Márcia tinha conseguido aquilo. Márcia mentiu. Disse que era de um parente distante que estava com medo de ir ao médico. Camila estudou os números por longos minutos. Então disse algo que fez o mundo de Márcia parar. Esses valores indicam leucemia mieloide aguda, estágio avançado. Se a pessoa não começar tratamento imediatamente, ela tem no máximo 6 meses, talvez menos. 6 meses. Ricardo tinha no máximo 6 meses de vida. E aparentemente ele sabia, mas não estava fazendo nada a respeito. Ou estava? Por que alguém esconderia um diagnóstico desses? Por que não lutaria pela própria vida? O que estava acontecendo que Márcia ainda não conseguia ver? Ela começou a investigar mais fundo. Procurou informações sobre a empresa, sobre os seguros de vida, sobre benefícios para executivos. E então encontrou algo interessante. A empresa tinha uma apólice especial. Se um executivo de alto escalão morresse enquanto empregado, a família recebia o equivalente a 5 anos de salário. Mas se ele se afastasse por doença grave antes, recebia apenas o seguro padrão. A diferença era de milhões. Ricardo tinha uma ex-esposa e 2 filhas. Márcia sabia disso. Ele falava delas às vezes, sempre com amargura. O divórcio tinha sido feio. Custou metade de tudo que ele tinha. Mas as filhas, ele amava as filhas. Isso era óbvio para qualquer um que prestasse atenção. Seria possível que Ricardo estivesse escondendo a doença, continuando a trabalhar enquanto morria lentamente, apenas para garantir que suas filhas recebessem o máximo de dinheiro possível. A teoria fazia sentido. Um sentido doloroso e nobre de uma forma torta. Mas havia um problema enorme. Márcia descobriu algo que Ricardo não sabia. A empresa estava sendo vendida. Em 3 meses, uma multinacional assumiria. Todos os contratos seriam revistos, as apólices antigas canceladas. Se Ricardo morresse depois da venda, suas filhas não receberiam nada além do seguro básico. Ele estava sacrificando sua vida por nada. O plano dele ia falhar e ele nem sabia. Márcia ficou acordada a noite inteira. O que ela devia fazer? Contar para ele? Como? Oi, Ricardo, eu invadi sua privacidade, investiguei sua vida, descobri que você está morrendo e, por sinal, seu plano vai falhar. Ele a odiaria ainda mais. Chamaria a polícia, a demitiria, e ela ainda tinha sua própria vida para cuidar. Por que deveria arriscar tudo por alguém que a tratava como lixo? Mas então ela pensava nas filhas dele. 2 meninas que ela nunca tinha visto, mas imaginava, perdendo o pai, ficando sem nada. Por causa do orgulho dele, por causa do silêncio dele, por causa da ignorância dele sobre a venda da empresa. Márcia não era religiosa, mas sentia algo parecido com responsabilidade moral pesando em seus ombros. Comenta aí embaixo. Você contaria ou deixaria a natureza seguir seu curso? As semanas passaram. A venda da empresa foi anunciada oficialmente. Ricardo parecia cada vez pior, mais magro, mais pálido, mais irritado e mais cruel com Márcia. Como se toda sua raiva contra o mundo se concentrasse nela. Ele a criticava por tudo, questionava cada relatório, desfazia seu trabalho publicamente. Era tortura diária. E Márcia aguentava em silêncio, carregando o peso terrível do que sabia. Ela tentou se aproximar algumas vezes. Deixar documentos sobre a venda da empresa acidentalmente na mesa dele. Mencionar mudanças nas apólices de seguro durante reuniões. Perguntar casualmente sobre saúde e check-ups. Nada funcionava. Ricardo a ignorava ou a atacava. Ele tinha construído um muro tão alto ao redor de si mesmo que nada penetrava. Foi quando Márcia tomou uma decisão. Ela ia contar, diretamente, cara a cara, consequências fossem quais fossem. Mas precisava de provas. Provas concretas sobre a venda da empresa e as mudanças nos contratos. Ela passou 3 semanas coletando documentos, e-mails, políticas antigas e novas, comparações. Ela montou um dossiê completo. Estava pronta.
Marcou uma reunião com Ricardo. Ele aceitou com relutância, provavelmente pensando que ela ia pedir demissão. Márcia entrou na sala dele com a pasta nas mãos trêmulas. Sentou-se, respirou fundo. Abriu a boca para falar. E então algo aconteceu. Algo que mudou tudo. A porta da sala se abriu bruscamente. Era o diretor-geral da empresa, Fernando Costa, rosto vermelho, voz alterada. Ele olhou para Márcia e disse: "Saia. Agora." Não era um pedido. Márcia pegou sua pasta e saiu, o coração batendo descontrolado. O que estava acontecendo? Através da porta de vidro embaçado, ela via silhuetas. Fernando gesticulava violentamente. Ricardo estava sentado, imóvel. A reunião durou 20 minutos. Quando Fernando saiu, bateu a porta com força. Ricardo ficou sozinho na sala. Márcia podia vê-lo através do vidro. Ele tinha a cabeça entre as mãos. Os ombros tremiam. Estava chorando? Ricardo estava chorando? Ela nunca tinha visto aquilo. Nem imaginava que fosse possível. 2 horas depois, um e-mail chegou para todos os funcionários. Reunião geral obrigatória na sala de conferências. 4 da tarde. Todos estavam lá. 23 funcionários do departamento. Ricardo entrou por último. Parecia composto novamente. Máscara de volta no lugar. Fernando estava ao lado dele, sério. E então veio o anúncio. A venda da empresa tinha sido cancelada. Problemas legais, investigações. A multinacional tinha desistido. Tudo voltava ao normal. As apólices antigas continuariam valendo. Os contratos permaneceriam inalterados. Fernando fez o discurso motivacional de sempre. Mas algo estava errado. Márcia sentia. Ricardo não parecia aliviado. Parecia pior. Parecia derrotado. A reunião terminou. As pessoas se dispersaram, fingindo organizar seus papéis. Ricardo também ficou. Eles estavam sozinhos na sala. Este era o momento. Ela ia contar, ia mostrar o dossiê, ia explicar tudo. Ela se aproximou, abriu a boca, e Ricardo a atacou verbalmente. Do nada, com uma ferocidade que ela nunca tinha visto. Chamou-a de incompetente, de peso morto, de vergonha para a equipe. Disse que ela era a razão pela qual o departamento não crescia, que ela era medíocre, sem futuro, sem valor. Cada palavra era uma lâmina, cada frase um corte profundo. Márcia ficou paralisada. A pasta escorregou das suas mãos. Os papéis se espalharam pelo chão. Ricardo continuou. Disse que ela nunca seria nada, que estava ali por pena, que deveria pedir demissão e parar de desperdiçar o tempo de todos. Sua voz ecoava pela sala vazia. Márcia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não por tristeza, por raiva, por frustração, por tudo que ela sabia e ele não. Por todo o sacrifício que ela estava prestes a fazer e ele cuspia em cima. Ela se abaixou, pegou seus papéis, olhou para Ricardo uma última vez e saiu, sem dizer nada, sem explicar, sem mostrar o dossiê que poderia salvar as filhas dele. Por quê? Porque naquele momento algo quebrou dentro dela. A compaixão tinha limites, até a preocupação tinha limites. Ele não merecia, simples assim, ele não merecia ser salvo. Márcia foi para casa, jogou o dossiê no lixo, chorou, gritou, quebrou um copo e decidiu que tinha acabado. Ela ia parar de se importar, ia focar em si mesma, em sua própria carreira, em sua própria vida. Ricardo podia morrer em paz com seus segredos e seu orgulho. Ela tinha tentado, consciência limpa, mas a vida tinha outros planos. Planos que ninguém poderia prever. Porque 3 dias depois, Ricardo apareceu no escritório com uma notícia. Ele tinha começado um tratamento experimental. Havia uma chance, uma pequena chance, mais uma chance. E, de alguma forma, alguém tinha enviado para ele, anonimamente, um dossiê completo sobre as mudanças da empresa e como isso afetaria seus benefícios. Alguém que se importava o suficiente para coletar todas aquelas informações.
Ele não sabia quem, mas queria agradecer. Márcia gelou. Ela tinha jogado o dossiê no lixo, tinha desistido, não tinha enviado nada. Então quem? Quem A tinha verdade feito saiu aquilo? 2 semanas depois. Não foi Márcia quem enviou o dossiê. Foi Fernando, o diretor-geral. Ele tinha visto Márcia investigando. Tinha observado sua preocupação. Tinha entendido o que ela estava tentando fazer. E quando viu Ricardo destruí-la verbalmente naquela reunião, quando viu os papéis caírem no chão, ele os pegou, leu, entendeu e tomou a ação que Márcia não conseguiu mais tomar. Fernando chamou Márcia em sua sala. Contou tudo. Disse que tinha pressionado Ricardo a começar o tratamento, que tinha usado o dossiê dela para convencê-lo de que esconder a doença não fazia mais sentido, que tinha salvo a vida de Ricardo, mas o trabalho de investigação tinha sido dela. O sacrifício tinha sido dela. A compaixão impossível tinha sido dela. Márcia ficou em silêncio por um longo tempo. Então perguntou: "Ele sabe que fui eu?" Fernando balançou a cabeça. "Não, e não precisa saber. Às vezes, salvar alguém não é sobre reconhecimento. É sobre fazer o que é certo quando ninguém está olhando." Mas Ricardo descobriu. 3 meses depois, em remissão, um pouco mais forte, um pouco mais humano, ele descobriu. Encontrou uma foto antiga no computador de Márcia que ela tinha esquecido de deletar. A foto dos exames dele, e entendeu tudo, o que ela tinha feito, por quanto tempo. Apesar de tudo, ele a chamou em sua sala. Márcia entrou preparada para mais ataques, mais humilhações. Mas Ricardo fez algo diferente. Pediu desculpas. Com lágrimas, com vergonha, com gratidão. Disse que ela tinha salvado não apenas sua vida, mas o futuro das suas filhas. Disse que ele não merecia. Disse que passaria o resto da vida tentando compensá-la. Márcia não aceitou as desculpas imediatamente. Mágoa não se cura com palavras. Mas com o tempo eles construíram algo novo. Não exatamente amizade, mas respeito. Um respeito profundo nascido da experiência mais improvável. Salvar quem te odeia. Hoje, 5 anos depois, Ricardo está vivo. Em remissão completa. Márcia foi promovida a diretora. Não por pena, por mérito. Eles trabalham juntos agora, no mesmo nível hierárquico. E quando as reuniões ficam tensas, quando os egos inflam, quando o ambiente corporativo ameaça transformar pessoas em monstros, Ricardo olha para Márcia e lembra. Lembra que compaixão não precisa de reciprocidade, que humanidade não precisa de garantias, que às vezes a maior força é se importar com quem não merece. Então eu te pergunto, você teria feito o mesmo? Teria salvado alguém que te humilhou, que te destruiu, que te odiava? Comenta aí embaixo sua resposta sincera. Curte este vídeo se a história te impactou. Se inscreve no canal porque toda semana eu trago histórias reais que te fazem questionar o que significa ser humano. E compartilha com aquela pessoa que precisa entender que compaixão não é fraqueza. Eu tenho uma coragem mais rara chegar aos 1000 inscritos para que esse canal cresça e impacte cada vez mais pessoas. Então, se esse vídeo agregou valor para você, me ajuda de 3 formas. 1. Inscreva-se no canal agora, se ainda não é inscrito. 2. Deixe seu like. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante. 3. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Você levou alguns minutos assistindo. Eu levei dias criando, mas juntos a gente pode levar essa transformação para milhares de pessoas. Conta comigo. Gratidão por estar aqui. Até o próximo vídeo.